Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nós vamos dar continuidade à nossa entrevista com a médica e endocrinologista Jeane Pimentel. Jeane, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que seria o pré-diabetes? É muito interessante essa sua pergunta, porque é um diagnóstico, é um termo utilizado assim, que não tem muito tempo, né? Que na verdade consiste no próprio diabetes, mas digamos que seria um estágio inicial da doença, né? Porque é fundamental a gente trabalhar em cima de prevenção do diabetes. Então, assim, quando o paciente tem o diagnóstico de diabetes, propriamente dito, o que acontece? Esse paciente provavelmente já tinha a doença 10 anos antes desse diagnóstico, mais ou menos, né? E, infelizmente, né, ainda não era possível diagnosticá-lo em exames. O pré-diabetes é a fase mais inicial. Digamos que essa doença já estava acontecendo na microcirculação há uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, é muito importante a gente ter essa ideia, porque a gente consegue realmente prevenir as complicações, né? Eu vou abrir aqui um parêntese muito importante, que a grande maioria dos pacientes diabéticos, quando eles não estão extremamente descompensados, né? A maioria dos casos, o diagnóstico é feito mediante exames de rotina. Muitos desses pacientes, eles não apresentam sintomas, né? É por isso que a doença, hoje em dia, ela está muito frequente. Por quê? Porque as pessoas não sentem, né? Não têm os sintomas. É uma doença dita silenciosa. Daí o problema, daí toda a preocupação em cima do diagnóstico dela. Então, muitas vezes, se não for realizado os exames, a gente fica sem ter essa noção se a pessoa tem ou não. Vale também ressaltar aqui que os pacientes que têm sobrepeso, né, obesidade e sobrepeso, na grande maioria das vezes vão ter um diabetes ou um pré-diabetes já estabelecido ou subdiagnosticado, tá? Os níveis de glicemia hoje para diagnóstico, eles estão cada vez ficando em níveis menores. Por quê? Justamente para a gente trabalhar em cima da prevenção. Então, hoje em dia, como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito mediante exames de rotina, né? Que seria através de uma glicemia de jejum, seria o primeiro exame, né? Que hoje o valor da normalidade seria menor que 100, ou seja, até 99. E um outro critério que entrou, que também não tem muito tempo, é a chamada hemoglobina glicada, tá? Que seria a média da glicemia dos últimos 3 meses, que é dada em porcentagem. Que o normal seria até 5,6%. Então, de 5,7% a 6,4%, eu teria o diagnóstico de pré-diabetes. Acima de 6,5%, eu teria o diagnóstico de diabetes, tá? E em relação à glicemia de jejum, normal é até 99%. O diagnóstico de diabetes, eu teria que ter 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126. E quando eu tenho um valor de transição entre os valores que eu disse, aí eu posso ter um pré-diabetes. Porque, na verdade, antigamente, a gente não usava esse termo, então, quando a gente ia conversar com o paciente, era comum a gente falar, olha, o senhor não está diabético, o senhor está quase. Aí o paciente olhava assim e falava, nossa, graças a Deus, então eu não estou diabético, né? Coitado do que tá, mas eu não estou, né? Então, acabou. A entidade é a mesma, a doença é a mesma, só muda o estágio, né, do diagnóstico em si. Mas o tratamento é o mesmo, as complicações, se a gente não conseguir intervir, é a mesma, tá? E então, assim, é fundamental o paciente realmente entender isso, porque antigamente a gente não usava esse termo. É importante também fazer o diagnóstico precoce, né, da doença. E, Jeane, uma pergunta, uma criança, ela pode ser diabética ou não? Pode. O tipo 1, né, que eu falei anteriormente, é onde acontece a falência completa na produção de insulina. Então, o tratamento consiste no uso de insulina exógena, né? E esse diabetes é mais comum na população mais jovem, não que seja critério para diagnóstico, mas é mais comum na população mais jovem. Mas hoje, como a obesidade também está associada, a obesidade hoje ela já começa na infância muitas vezes, né? Pelos hábitos errados, pelo estilo de vida errado,
né? Então, é possível sim a gente ter um diagnóstico de diabetes em crianças, com certeza. E as pessoas do tipo 1, como você falou, elas vão ter que tomar insulina pelo resto da vida ou não? O tratamento do diabetes tipo 1 consiste, né, no uso de insulina subcutâneo, né? Com certeza. Por quê? Porque, como eu falei, é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. E é fundamental a gente tentar controlar essa doença, porque hoje em dia o diabetes, existem metas para o tratamento. Então eu tenho meta de valor de glicemia, eu tenho meta de valor de colesterol, porque o maior problema do diabetes, quando eu falo de complicações, é porque grande parte da população diabética hoje morre de doença cardiovascular, que seriam, quando a gente fala de complicações agudas, seria infarto e AVC, né? Popularmente conhecido como derrame. Então, uma forma da gente prevenir seria também uma dieta pobre em açúcar e pobre em gordura, tá? Mas em relação à insulina do tipo 1, ele precisa sim usar, porque é o jeito que nós vamos tratar essa doença, né? Não tem cura, não é uma doença que eu digo, olha, você vai fazer um tratamento durante certo tempo e depois você está livre. Não, não tá. A doença vai acompanhar o paciente ao longo da vida, tá? Mas você pode conviver muito bem com a doença, desde que faça o segmento direitinho e faça o tratamento, né, do jeito que deve ser feito. E Jeane, vai ter um congresso, não é mesmo? Um congresso amazônico de diabetes esses dias? Você sabe dar informações a respeito? Não, já aconteceu, né? Isso. Que é o Endo Amazon. Isso, né? Que é o congresso da região norte, né? E assim, a gente faz isso daí justamente para trabalhar não só a equipe médica, mas também uma equipe multidisciplinar, porque quando a gente fala de diabetes, se envolve também a parte da enfermagem, da nutrição, né? Muitas vezes até psicologia, né? Então, assim, a gente acaba envolvendo um pouco todo, né? Esse ano, né, a gente teve a oportunidade de ser realizado aqui em Manaus. Então, Jeane, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores, despertassem essa questão de estarem sempre indo ao médico para estar fazendo o diagnóstico precoce, verificando se não tem alguma alteração, para possivelmente evitar que eles possam estar com a diabetes, às vezes não sabem que estão com a doença e acabam piorando. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância para a gente encerrar nossa entrevista hoje. Tá legal. Uma coisa que eu queria deixar assim bem claro aqui, que é de fundamental importância a gente estabelecer estilos de vida saudáveis, tá? Quando a gente fala em estilo de vida saudável, isso envolve uma alimentação saudável e a prática de uma atividade física regular, tá? Isso envolve não só a prevenção do diabetes, mas também a prevenção da obesidade, do sobrepeso e de uma série de outras doenças cardiovasculares que pode estar associada aí a esse estilo de vida não saudável, né? Então, assim, existe uma necessidade grande das pessoas terem uma dieta balanceada, pobre em açúcar e pobre em gordura, né? Antigamente olhava-se e pensava assim, poxa, o paciente diabético, coitado, ele não pode comer doce, não pode comer carboidrato simples e tudo, coitado. Não, na verdade, a dieta do paciente diabético é uma dieta saudável, é a dieta que todo mundo devia seguir, né? A gente, uma vez ou outra, comer um doce, ou uma alimentação que não, ou ter ingerir algum alimento que não é devidamente saudável, uma vez ou outra não tem problema. O problema é que isso não pode ser uma rotina, tá? Então, independente do check-up anual, que o ideal é ser feito e ser feito com um especialista de preferência, e existe uma necessidade muito grande da prática de atividade física e desse hábito de vida saudável. Com isso, a gente consegue prevenir não só o diabetes, mas também com todas as outras doenças associadas. Ok, tá? Jeane, muito obrigada pela sua presença no Estilo de Vida. Eu que agradeço e eu queria aproveitar a oportunidade também para divulgar que uma das nossas manifestações em relação ao Dia Mundial do Diabetes é que vai acontecer uma corrida, tá? Na verdade, uma caminhada no próximo domingo aqui, agora dia 17, às 8h30 da manhã na Ponta Negra, né? Em que
várias pessoas, médicos, estudantes, essa equipe multidisciplinar, pacientes, todos, nós estaremos envolvidos nessa causa aí. Então, assim, eu queria convidar a população, né, quem tiver disponibilidade, tiver interesse, está convidado e será muito bem-vindo para abraçando aí essa causa. Com certeza, Jeane. Muito obrigada mais uma vez. Então tem as nossas dicas de hoje, cuide bem da sua saúde, nada de exagerar no doce, não é mesmo? Como a Jeane falou, nós devemos ter uma qualidade de vida, um estilo de vida, a prática de exercícios e também um cuidado com a nossa alimentação. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já.